Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Guilherme Perugini, eu sou coordenador de qualidade e faço parte do time de desenvolvimento de concessionários. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Guilherme Perugini, eu sou do departamento de qualidade, atuo na área de desenvolvimento de concessionárias aqui na Riveza e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é um Kaizen, como que ele funciona, para que ele serve e qual que é o objetivo dele aqui na Riveza. Vamos lá? Pessoal, então, para a gente começar a falar sobre Kaizen, a gente precisa entender a origem. A origem do Kaizen, ela é uma origem oriental. Ela é uma palavra japonesa que o Kai ele vem de um significado e o Zen vem de outro significado. Então, é uma palavra que juntas formam a filosofia de melhoria contínua chamada Kaizen. Mas afinal, o que é isso? Então, o Kaizen, como eu expliquei, ele é uma filosofia oriental baseada na melhoria contínua. Qual que é a ideia do Kaizen? Mudar algo, alguma situação, para melhor. Sempre uma mudança para melhor. Então, esse é o significado da palavra Kaizen, uma melhoria que vem da mudança. Essas mudanças, pessoal, elas podem ser pequenas ou grandes, mas desde que o objetivo delas é sempre estar em evolução. Porque quando a gente tem várias mudanças em evolução e usando o conceito do Kaizen, a gente consegue, numa organização, formar uma cultura de melhoria contínua. Né? Que é essa cultura que a gente busca para otimizar nossos processos e ter uma série de benefícios. Então, a palavra Kai, do Kaizen, ela vem de mudar. E quando a gente fala em mudança, a gente vem do Zen, que é mudança para melhor. Então, o Kaizen, ele sempre está mudando algo para melhor. Esse é o nosso conceito, e é isso que a gente usa, a ferramenta de Kaizen, para sempre pegar um estado e otimizar esse estado para melhor. Beleza? Para a gente falar de mudança, primeiro a gente tem que entender o que é uma melhoria. Acho que isso aqui é muito importante para a gente poder falar de ferramentas de melhoria. E o Kaizen é uma delas. Então, toda mudança que torna algo melhor, ou seja, ela pode ser grande ou pequena, mas que sempre leva a um estado melhor que o anterior, ela é considerada uma melhoria. Beleza? Para ficar mais fácil e a gente entender, eu vou tentar exemplificar aqui com um desenho. Digamos que a gente tem ali um carro, e nesse carro a gente tem exemplificado ali uma oportunidade de melhoria. E a gente tem uma ferramenta para a gente sanar essa oportunidade de melhoria, que pode ser um desperdício, pode ser um problema. E aqui a gente está exemplificando a nossa ferramenta com a utilização do Kaizen. Ou seja, a gente vai usar a metodologia para analisar aquela oportunidade. Usando a metodologia Kaizen, a gente vai pegar aquela situação e aplicar uma melhoria, que a gente vai chamar aqui de melhoria A. Quando a gente aplica essa melhoria, o carro ele já não está mais no mesmo nível. Aquela situação ela já teve uma pequena evolução, ou seja, ela pode ter sido resolvida ou ela pode ter sido melhorada, mas ela não está mais no estado inicial como a gente encontrou. Dito isso, pode ser que eu mesmo ou qualquer outra pessoa da minha organização ele olhe para aquela mesma situação e fala, pô, aqui ainda dá para melhorar mais. E aí a gente tem uma situação chamada melhoria B. Então, utilizando a ferramenta Kaizen, ele foi lá e aplicou uma outra melhoria em cima daquela situação que já tinha uma melhoria aplicada. Mas outra pessoa foi lá e olhou aquilo lá e falou, pô, aqui ainda dá para melhorar mais. E usando a ferramenta Kaizen, ele foi lá e aplicou a melhoria que a gente chama de melhoria C. Automaticamente, quando a gente tem uma situação que ela é aplicada uma série de melhorias, pessoal, o que acontece com a situação? Ela evolui. E ela sempre vai evoluir para melhor. Porque a gente está progredindo com a melhoria daquela determinada situação. E o que isso gera? Isso gera performance. Então aqui eu quis exemplificar que a gente sai de um carro comum
Após a gente aplicar uma série de melhorias, a gente tem um carro de alta performance. É como se a gente tivesse pego um carro comum e aplicado uma série de melhorias de um carro de Fórmula 1 e, no fim, a gente tem um carro de alta performance. Então, é assim que a gente usa o Kaizen. A gente vai aplicar diversas melhorias, criar essa cultura que a gente chama de cultura de melhoria contínua, para conseguir atingir alta performance. Vamos lá? Então, quando a gente fala de Kaizen na organização, a gente não pode deixar de falar quais os benefícios que a cultura do Kaizen ele vai trazer para a nossa organização. Dentre eles, a gente pode citar melhoria na qualidade. Então, o Kaizen e essa cultura de melhoria contínua, ele com certeza vai atuar na melhoria de qualidade de N áreas, processos, satisfação de clientes, performance. Então, qualidade naquilo que a gente entrega, ela tende a ser melhorada. Isso é um ponto muito bom. Outro ponto, aumenta a nossa produtividade. Quando a gente entrega uma coisa com mais qualidade, de forma mais rápida, sem desperdício, a gente consegue aumentar a nossa produção. Isso para uma empresa é muito bom. Quando a gente envolve o colaborador nessa cultura de melhoria contínua, a gente gera engajamento, porque melhora para todo mundo. Melhora para o cliente e melhora para o colaborador e, principalmente, melhora o nosso ambiente. Às vezes, uma melhoria que a gente aplica, ela vai ser para nós mesmos, para facilitar o nosso dia a dia. Então, isso é muito positivo. E, consequentemente, vai gerar uma coisa que a gente chama de satisfação de clientes. Isso aqui é muito importante. Então, qualquer empresa, ela sempre vai prezar pelo melhor do seu cliente. Então, se a gente não gera satisfação de clientes, a gente não gera e não otimiza os nossos resultados. Então, zelar e otimizar todos os processos que tocam o nosso cliente tem que ser a nossa prioridade. E aqui, com o processo da cultura de melhoria contínua, a gente consegue isso, gerando satisfação para eles. Uma outra coisa que é muito importante para as organizações, e o Kaizen traz muito isso, é redução de custo. É a gente fazer mais com o mesmo, é a gente fazer com os mesmos recursos, mas uma otimização de performance, isso ajuda muito. Então, no final das contas, o Kaizen ele nos traz uma redução de custo muito impactante. Então, a gente pode pegar os mesmos recursos e estar otimizando, ou eliminar os desperdícios e otimizar os recursos, no final vai fazer toda a diferença. Quando a gente fala em redução de custo, o Kaizen ele é primordial. O Kaizen ele vai atuar na eliminação de desperdícios, na otimização dos recursos e no aumento da melhoria da produtividade. Então, isso vai ter grandes impactos em redução de custo. Muito importante. Outro ponto que o Kaizen atua, principalmente na área da segurança. Aqui a gente ganha muito. Então, aplicar Kaizen em segurança faz toda a diferença no nosso local de trabalho. E é uma melhoria para nós mesmos. Então, esses são os benefícios de uma cultura de melhoria Kaizen nas organizações. E como a gente tem uma cultura aqui na Riveza, a gente vai explicar para vocês como que a gente pode começar a inserir essa cultura de benefícios no nosso ambiente de trabalho. Vou dar algumas dicas aqui e alguns passos a passo, ok? Vamos lá. Primeiro, identifique um problema ou uma oportunidade. Primeira coisa, a gente visualizar o que a gente pode melhorar. Comece pela nossa área. Tá? Acho que a gente consegue sempre estar otimizando as coisas, mas vamos olhar primeiro para o nosso local de trabalho. A gente sempre consegue visualizar os nossos problemas. Então, é ali que a gente pode atuar. Segundo, vamos determinar como é que o problema funciona e o que a gente consegue melhorar com ele. Então, vamos tentar identificar e determinar esse problema. Ok? Terceiro, em cima da identificação do problema, vamos tentar visualizar uma solução. Então, ou seja, o que a gente pode fazer para melhorar aquele estado? Então, qual a aplicação, qual a ferramenta, o que a gente pode melhorar ou como a gente pode construir aquela solução. Então, a gente tem que desenvolver isso. Então, essa é a terceira, é vislumbrar qual que é a solução mais correta para aquela aplicação. Quarto passo, vislumbramos, conseguimos mentalizar, a gente vai partir para implementar a solução, ou seja, a parte de implementação ela é tão importante quanto a parte de identificação de problema, porque é nessa hora que a gente vai conseguir tirar aquela ideia do papel, né, ou seja, do sistema no nosso caso, e colocar de fato ela em prática para gerar eficiência operacional. Então é aqui que vem a mão na massa. Depois que a gente conseguir fazer a implementação, é muito importante que a gente faça a mensuração dos resultados. Ou seja, aqui a gente só quer entender se a gente conseguiu, de fato, com aquela proposta,
resolver o problema inicial. Então, a gente sempre mensura os resultados para a gente poder estar evoluindo. Legal? E sexto passo, não pare por aí. Continue a melhoria. Ou seja, mesmo após você aplicar um Kaizen, você continue tentando melhorar aquela situação ou uma nova situação. O importante é você não parar com a cultura da melhoria contínua. Esteja sempre de olho. Para isso, vamos dar umas dicas. Primeiro, pessoal, comece com alguma coisa pequena. Não tenta mudar o mundo já de cara. Começa olhando seu ambiente, pequenas melhorias, pequenas coisas que você entende que se você mudar, já vai ter algum impacto ali naquele processo ou naquela situação. Outra coisa que é muito importante, nem sempre você vai ter todas as soluções. Então é legal você envolver outros colaboradores, porque às vezes você identifica o problema e alguém pode te ajudar a resolver esse problema ou até fazer uma parceria no Kaizen com você. Então, envolver outros colaboradores às vezes é importante. Terceiro, pessoal, atenção aos desperdícios. Vocês vão participar de um treinamento ali na trilha do Kaizen, que ele vai falar só sobre os desperdícios na área de trabalho. Então, entendam do que se trata, aprendam a identificar esses desperdícios. Na hora de fazer um Kaizen, eles vão fazer toda a diferença. E quarto, e novamente, busque sempre a melhoria contínua. E isso é muito importante. Ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre como que funciona o nosso sistema. Então, para a gente falar um pouquinho do sistema, a gente vai começar pelo fluxo. Como que é o nosso fluxo de funcionamento do Kaizen? O fluxo do Kaizen, seja ele por papel, seja ele através do sistema, ele funciona da seguinte maneira. A primeira coisa é você mandar o seu Kaizen. Então, mande o seu Kaizen, entre na nossa plataforma, que a gente vai mostrar daqui a pouco, e envie sua melhoria. Quando você faz isso, ela tem que passar por um processo de aprovação. Ou seja, o gestor daquela situação impactada, ele tem que analisar para ver se aquilo faz sentido. Fazendo sentido, ele vai aprovar seu Kaizen. E aí a gente tem uma coisa chamada aprovação e envio para implementação. Quando você tem um Kaizen aprovado, você recebe uma notificação que ele está pronto para ser implementado. Ou seja, hora de colocar a mão na massa, hora de fazer aquela ideia sair do sistema. E aí você tem um tempo e toda uma série de ações que a gente tem ali dentro da plataforma para você poder fazer a implementação desse Kaizen. Okay? Quando vocês terminarem a implementação desse Kaizen, vai ter um botão lá falando finalização de implementação. Nesse momento, o nosso comitê de aprovação de Kaizen é acionado para verificar como que foi a implementação desse Kaizen, entender se aquela ideia inicial e aquele problema proposto, de fato, foi resolvido com a implementação, foi solucionado com a implementação proposta, porque a partir daí a gente segue para o próximo passo. Em caso positivo, a gente tem a última etapa, que é a etapa de Kaizen implementado. Vamos pagar ele e vamos gamificar. Porque a gente participa de um programa de gamificação de pontos. E cada Kaizen, ele recebe um valor de um dinheiro que a gente chama aqui de Rivercash. Que daqui a pouco eu vou falar mais. Mas o Rivercash, ele serve para você comprar uma série de coisas na nossa loja Kaizen. Tá? Então, entendendo um pouco mais como é o programa de gamificação de recompensa, a gente tem aqui uma série de possibilidades. A nossa loja Kaizen, que a gente vai mostrar a seguir, ela vai falar para vocês, ela vai mostrar para vocês uma série de itens que podem ser comprados na nossa loja, como bicicleta, celular, tablet, computadores e uma série de outras coisas que a gente coloca lá. São coisas baratas, são coisas de valor um pouco maior, mas é importante saber que com o Rivercash e com as melhorias que você vai acumulando ao longo da sua trilha, você vai conseguir trocar por esses itens. Então, quanto mais Kaizens vocês conseguirem fazer na plataforma, pessoal, melhor e mais chance vocês têm de trocar por um valor ou por um produto de alto valor. Ok? Outro ponto da nossa plataforma é que ela funciona como uma gamificação. Ou seja, essa gamificação, ela atua com os melhores pontuados. Então, toda vez que você faz um Kaizen, você ganha pontos por esse Kaizen. Ele funciona da seguinte forma. Você ganha pontos por execução, pontos por implementação, pontos por finalização e pontos ao ser validado um Kaizen de maneira positiva. Esses pontos, ao final, eles são computados e cada Kaizen vale até 33 pontos.
e você participa do ranqueamento geral de Kaizens, que nós usamos todo ano para fazer uma premiação para os 5 melhores colocados. Quando a gente navegar na plataforma, eu vou frisar melhor, eu acho que vai ficar mais claro para todos. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha na nossa plataforma, ver como que ela ficou, qual que é a cara dela, e entender o que a gente precisa aqui na Riveza para gerar Kaizen, para gerar melhoria contínua e para a gente poder tirar as nossas ideias do papel. Vamos lá?